Audiobook do livro A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Seth. Capítulo 12. Graça, consciência e sua experiência cotidiana. Estamos começando o próximo capítulo e o título é Graça, consciência e sua experiência diária. Até agora mencionei com muita frequência o estado de graça, seção 636, capítulo 9, por exemplo, porque embora ele tenha muitas dimensões, é falado de modo prático a causa de uma sensação de bem-estar e realização, e a condição de sua existência. Cada um de vocês pode colocar o seguinte em suas próprias palavras, mas muitas vezes lhe parecerá que sua consciência está dizendo que você caiu do estado de graça e que algum jubiloso senso de apoio interior mentiroso já não o sustenta. Infelizmente, a consciência, como você a imagina, é um guia em que não se pode confiar, falando-lhe através da voz de mães e pais, professores e clero. Talvez, anos atrás, cada um deles com suas próprias ideias do que é certo e errado para você e para a humanidade em geral. Essas pessoas naturalmente eram e são muito falíveis. Quando você é criança, porém, os adultos parecem deuses. Suas palavras caem com grande força porque você está completamente à mercê de seu apoio. Quando criança, é muito necessário que você aceite crenças alheias antes de sua mente consciente poder formar suas próprias. Você aceitou os conceitos por razões próprias. Essas crenças representam a estrutura espiritual e mental das ideias, a matéria-prima, por assim dizer, com a qual você tem de trabalhar. Na adolescência, certas crenças são fácil e imediatamente abandonadas ou alteradas, a fim de se ajustarem à expansão dos padrões de experiência. Algumas permanecerão talvez com a mudança de certos elementos. As crenças podem ser revistas para ajustar-se à sua nova imagem, por exemplo, embora o padrão principal permaneça o mesmo. Vamos considerar a ideia do pecado original, todas as formas coloridas que ela pode tomar dentro da estrutura de seus conceitos e como podem afetar seu comportamento e experiência. Este conceito existia antes do início do cristianismo e foi transmitido de várias formas através dos séculos e em todas as civilizações. No lado da consciência é um mito que, simbolicamente, apresenta o nascimento da mente consciente na espécie como um todo e o surgimento da responsabilidade individual. Este conceito também representa a separação do eu, que percebe e, portanto, julga e avalia, do objeto que é percebido e avaliado. Representa o surgimento da mente consciente do eu individual fortemente orientado, emergindo das dimensões profundas da qual emana toda a consciência. O mito do pecado original retrata a nova consciência, vendo a si mesma como única e separada, evoluindo da árvore da vida e, portanto, capaz de examinar seus frutos para ver-se pela primeira vez como diferente dos outros, como a serpente que se arrasta sobre a superfície da terra. O homem surgiu como uma criatura de distinções. Ao fazer isso, ele muito propositadamente desligou-se, usando seus termos agora, do corpo de seu planeta de uma nova forma. Uma parte dele ansiava muito naturalmente retornar às fontes do conhecimento inconsciente que precisou ser abandonado, no qual todas as coisas eram dadas, sem necessidade de julgamentos nem distinções, e todas as responsabilidades eram biologicamente pré-ordenadas. Ele viu a si próprio elevando-se acima da serpente, que era um símbolo do conhecimento inconsciente. A serpente, porém, sempre mistificaria e atrairia o homem, mesmo tendo ele que ficar sobre a cabeça dela, simbolicamente falando, e elevar-se de seu conhecimento. Com o nascimento dessa consciência veio a responsabilidade consciente para os frutos do planeta. O homem tornou-se o jardineiro. Bem, este é o fim do ditado. Você pode ou não, como desejar, incluir o material seguinte como parte do livro. 00:07. Abre parênteses.
2 meses atrás, um amigo começou a ter dor de dente e dor no maxilar, o que resultou em perda de peso, pelas razões dadas a seguir. Fecha parênteses. Volta às palavras de Seth. Assim que seu amigo começou a ler um livro sobre alimentos saudáveis que ganhou ou que deu de presente a si mesmo, começamos a ver um excelente exemplo da maneira em que as crenças funcionam. Se ele compreender isso, a experiência poderá ser muito valiosa. Se certos alimentos são bons, então outros devem ser ruins. Se ele teve um problema depois de comer certas coisas, passou a evitá-las. Antes de ler o livro, a ideia não lhe teria ocorrido nesse contexto. A recusa de certos alimentos, portanto, tornou-se um símbolo da recusa em aceitar certas crenças, de modo que essas crenças não foram enfrentadas enquanto esses alimentos não foram ingeridos. Isto é feito por meio de muitos outros métodos, em base consistente, por muita gente o tempo todo. No caso de seu amigo, a compreensão de que pode comer aqueles alimentos significa que ele compreende que pode enfrentar as crenças em si mesmo, o que ele está começando a fazer. Ele continuou a rejeitar certos alimentos durante um tempo, como símbolo de que ainda não estava enfrentando certas crenças. Com cada triunfo agora, e houve muitos com a sua ajuda e a ajuda de Hubert, ele mostrou a si mesmo que as crenças e não os alimentos é que são importantes, reforçando sua independência e sua liberdade. Ele leu um livro que falava sobre massagem dos pés e sua relação com os reflexos do corpo. Ora, o cuidado natural com que o corpo é tratado durante essa terapia é muito benéfico, porque os direitos do corpo são levados em consideração, sem o julgamento de valores que acompanha os alimentos naturais. Nesse livro, falarei mais sobre os alimentos naturais. Quanto menos contaminada a sua comida, por exemplo, melhor para você. Mas não se acreditar que o corpo, em sua sabedoria, não pode lidar com os alimentos normais que você tem à mão. A massagem natural é de grande valor, especialmente quando feita por outra pessoa com a intenção de cura. Ela não resolverá problemas interiores. Não é uma resposta em si mesma, mas pode ajudar a promover relaxamento momentaneamente. Os reflexos mencionados realmente existem. Se uma atitude interior adequada for mantida, essa massagem pode ter muito valor. Ela simplesmente age para familiarizar o corpo com os profundos sentimentos de relaxamento que a mente lhe negou, e pode ser um processo excelente de aprendizado. Seção 647, 12 de março de 1973, 21h37, segunda-feira. A serpente é o símbolo do mais profundo conhecimento que existe inscrito na natureza humana. Também contém em si o ímpeto de elevar-se acima ou além de si mesma em certos aspectos. Eva, e não Adão, por exemplo, come a maçã primeiro, porque, como mulher, ela representa os elementos intuitivos da raça, retratados na história como femininos, o que provocaria esta evolução. Só depois poderia o ego, simbolizado por Adão, atingir seu novo nascimento e efetuar a separação necessária. A árvore do conhecimento, então, realmente ofereceu seus frutos, bons e maus, porque era a primeira vez que havia disponibilidade de qualquer tipo de escolha e de livre-arbítrio. Havia outras histórias, algumas que não chegaram até vocês, nas quais Adão e Eva eram criados juntos e, em um sonho, separavam-se em homem e mulher. Na lenda de vocês, Adão aparece primeiro. A mulher, sendo criada de sua costela, simboliza o surgimento necessário, a partir da nova criatura, das forças intuitivas que sempre se manifestarão, pois, sem esse desenvolvimento, a raça não teria atingido a autoconsciência. Bem e mal, então, representaram simplesmente o nascimento de escolhas, inicialmente em termos de sobrevivência, onde antes apenas o instinto fornecera tudo o que era necessário. Em termos mais profundos, ainda há um outro significado que espelha todas essas divisões aparentes que ocorrem quando o tudo que é parece separar-se de si, porções de si mesmo, espalhando sua onipotência por novos padrões de ser que, em seus termos, recordam sua fonte e olham para trás com saudade, embora ainda se glorificando
em sua própria individualidade única. A história da queda dos anjos rebeldes e do líder Satanás que se transformou no demônio, tudo isso se refere aos mesmos fenômenos em um nível diferente. Satanás representa, nos termos da história, a parte do tudo que é, ou Deus, que saiu de si mesmo, por assim dizer, e tornou-se terrestre com suas criaturas, oferecendo-lhes o livre-arbítrio e a escolha que anteriormente, entre aspas, não estavam disponíveis. Assim, vocês têm os elementos grandiosos dados a Satanás e o poder. Ele é descrito frequentemente sob a forma animal, mostrando suas características terrestres, mas ele possui também qualidades intuitivas. No nível puramente biológico, com o aparecimento da razão e sua capacidade de decisão, a espécie cessa de depender totalmente do instinto, conservando, entretanto, todos os seus desejos de sobrevivência material. Este novo tipo de consciência trouxe consigo o espelho aberto da memória, no qual a alegria e a dor do passado podiam ser refletidas, e assim a percepção da morte física tornou-se mais clara do que os animais. Uma associação podia impulsionar a clara lembrança de uma agonia passada na nova mente desnorteada. No início, houve dificuldade para separar a imagem lembrada do momento presente. A mente do homem então se esforçou para conter novas imagens, passadas, presentes e imagens futuras imaginadas, e foi forçada a correlacioná-las em qualquer momento determinado. Ocorreu uma grande aceleração. Era natural que certas experiências pudessem ser vistas como melhores que outras, mas as novas habilidades da experiência tornaram necessário que se fizessem acentuadas distinções. O bem e o mal, o desejável e o não tão desejável, foram auxílios valiosíssimos na formação da base dessas distinções. O nascimento da imaginação deu início às possibilidades maiores e, ao mesmo tempo, colocou muita pressão na criatura biológica, cuja estrutura corpórea passaria a reagir não apenas às situações objetivas presentes, mas às situações imaginativas. Ao mesmo tempo, os membros da espécie precisavam lidar com o ambiente natural como qualquer outro animal. A imaginação ajudou, porque um indivíduo podia antecipar o comportamento de outras criaturas. De uma outra forma, os animais também possuem uma capacidade inconsciente de antecipar, mas não precisam chegar a um acordo com o futuro em base perceptiva, como no caso da nova consciência. Repito, o bem e o mal e a liberdade de escolha vieram em auxílio da espécie. O animal maligno era o predador natural, por exemplo. Seria útil aqui o leitor lembrar-se do que foi dito antes neste livro sobre a culpa natural. Ajudaria a entender os mitos posteriores e as variações que deles saíram. Ver seção 634, capítulo 8, entre outros. À medida que a mente se desenvolvia, a espécie pôde transmitir a seus descendentes a sabedoria e a lei dos ancestrais. Isso ainda está sendo feito na sociedade moderna, naturalmente, quando cada filho herda as crenças de seus pais sobre a natureza da realidade. Fora todas as outras considerações, esta é também uma característica do reino animal. Apenas os meios se diferenciam. A evolução contínua, porém, ideias sobre o certo e o errado são sempre diretrizes, por sua vez individualmente interpretadas. Por causa da ligação com a sobrevivência mencionada anteriormente na última sessão, aqui há uma grande responsabilidade. Inicialmente, a criança tinha que ser impressionada com o fato, por exemplo, de que um animal predador era, entre aspas, mau, porque podia matar. Hoje, as mães podem dizer a mesma coisa inconscientemente sobre um carro. A precoce aceitação de crenças tem uma importância biológica, portanto, mas quando a mente consciente atinge sua maturidade, é natural também que questione essas crenças e que as avalie em relação a seu próprio meio ambiente. Muitos de meus leitores podem ter certas ideias sobre o bem e o mal que lhes sirvam de estorvo. Poderão encontrar velhas crenças em novas roupagens.
Você pode pensar que é bem livre apenas para descobrir que se apega a velhas ideias, mas que colocou sobre elas termos novos ou que se concentrou em outros aspectos. Sua experiência cotidiana está intimamente ligada às suas ideias sobre dignidade e valor pessoal. Vocês podem ser muito capazes de ver através das distorções do cristianismo convencional. Podem ter mudado suas ideias a tal ponto que percebam pouca semelhança entre as ideias antigas e as atuais. Ou podem acreditar nas teorias do budismo, por exemplo, ou de outra filosofia oriental. As diferenças entre qualquer um desses sistemas de pensamento e o cristianismo podem ser tão aparentes que as semelhanças lhe escapem. Você pode seguir uma das escolas do budismo, na qual se realça a negação do corpo, a disciplina da carne e a anulação do desejo. Esses elementos são bem característicos do cristianismo também, mas podem parecer mais fascinantes, exóticos ou razoáveis, vindos de uma fonte estranha à sua educação de criança. Assim, você poderá pular de uma para outra, anunciando sua emancipação e sentindo-se livre das velhas ideias restritivas. As filosofias que ensinam negação da carne acabarão pregando uma negação do eu e criando um desprezo por ele, porque embora a alma esteja embalada em músculos e ossos, sua finalidade é vivenciar essa realidade, não contestá-la. Todos esses dogmas usam a culpa artificial, e a culpa natural é distorcida com o fim de servir a esses propósitos. Sejam quais forem os termos, o devoto aprende que há algo de errado com a experiência terrena. Você é, portanto, considerado maligno como um eu na carne, em virtude de sua própria existência. Somente isso já causará experiências adversas, fazendo-o rejeitar a própria base de sua estrutura experiencial. Você irá considerar o corpo como uma coisa, um ótimo veículo, mas não em si mesmo a expressão viva natural de seu ser na forma material. Muitas escolas orientais também salientam, assim como numerosas escolas espiritualistas, a importância dos níveis inconscientes do eu, entre aspas, ensinando-lhe a não confiar na mente consciente. O conceito de nirvana, ver seção 637, capítulo 9, e a ideia de céu são duas versões do mesmo quadro. Na primeira, a individualidade é perdida na beatitude da consciência não diferenciada e no último, indivíduos ainda conscientes realizam uma adoração descuidada. Nenhuma teoria contém uma compreensão das funções da mente consciente, nem da evolução da consciência. Ou, no que diz respeito ao assunto, de certos aspectos das propriedades físicas mais significativas. A energia jamais é perdida. A teoria do universo em expansão aplica-se à mente tanto quanto ao universo. Essas filosofias, entretanto, podem levá-lo a uma profunda desconfiança, tanto de seu corpo como de sua mente. Dizem-lhe que o espírito é perfeito e assim você pode viver à altura de padrões de perfeição impossíveis de conseguir. O fracasso aumenta o senso de culpa. Então você tenta afastar ainda mais o júbilo característico de sua condição de criatura humana, negando a vigorosa espiritualidade de sua carne e as fortes tendências corpóreas presentes em sua alma. Tenta livrar-se de todas as emoções naturais, sendo assim roubado de seus maravilhosos impulsos espiritual e físico. Por outro lado, alguns mestres talvez não considerem muito essas questões, mas ainda assim estão profundamente convencidos da miséria da condição humana, focalizando todos os elementos mais sombrios de sua experiência, vendo a destruição do mundo ainda mais próxima, sem realmente examinar as crenças que provocam esses sentimentos constantes. Podem achar fácil aprovar os fanáticos óbvios que clamam pela vingança divina e falam sobre o fim do mundo com enxofre e cinzas. Eles podem estar igualmente convencidos, porém, da indignidade básica do homem e, portanto, da sua própria. Em seu dia a dia, essas pessoas concentram-se em eventos negativos, abastecem-nos e, infelizmente, provocam experiências pessoais que parecerão reforçar as ideias básicas. Aqui, em um contexto diferente, encontramos a mesma negação do valor e da integridade da experiência terrena.
Em alguns desses casos, todos os atributos desejáveis da humanidade são ampliados e projetados para um Deus ou uma superconsciência, enquanto todas as características menos admiráveis são deixadas para a raça e os indivíduos. O indivíduo, portanto, priva-se do uso de grande parte de suas habilidades. Ele não as considera como suas e fica admirado quando outros de sua raça demonstram essas qualidades superiores. Até certo ponto, essas crenças seguem certos ritmos tanto nas civilizações como no tempo. A mente é um sistema de controle mútuo, assim como o corpo, e dessa forma, geralmente, um conjunto de crenças que pode ser visto como profundamente negativo serve a fins benéficos ao contrapor-se a outras crenças. Durante algum tempo, a civilização ocidental salientou uma versão distorcida do raciocínio intelectual, por exemplo, e assim a ênfase dada hoje a outras porções do eu tem seu propósito. O povo que está vivo no mundo vem a ele com seus próprios problemas e desafios, e assim tem muito a ver com o tipo de crenças nacionais e mundiais que são geradas e que predominam. As crenças, naturalmente, são estruturas nas quais se testam vários tipos de experiência. Isso também se aplica às religiões e às situações políticas e sociais. Há sempre uma troca constante entre o indivíduo e o sistema de crenças coletivo no qual ele escolheu o seu cenário de vida. Há uma crença de que as doenças são moralmente erradas e uma crença contrária de que elas são enobrecedoras e boas espiritualmente. Esses julgamentos de valores são extremamente importantes, pois eles serão refletidos em sua própria experiência com qualquer doença ou enfermidade. Seção 648, 14 de março de 1973, 21h51, quarta-feira. Os aspectos do que vocês consideram saúde e doença são numerosos demais para serem discutidos, mesmo em um livro dirigido à realidade pessoal, no qual o corpo desempenha um papel importante. Saúde e doença são ambas evidências da tentativa do corpo de manter sua estabilidade. Existe uma diferença nos padrões gerais de saúde dos homens e dos animais por causa da natureza diversa de sua experiência física. Falaremos mais sobre esse assunto mais tarde. De um modo geral, porém, nos animais o papel da doença é dar vida, mantendo o equilíbrio tanto dentro de uma espécie como entre elas, assegurando, portanto, a existência futura de todos os envolvidos. À sua própria maneira, os animais estão muito conscientes deste fato. Alguns deles até procuram sua própria destruição por meio do que vocês chamariam de suicídio e coletivamente. Neste nível, os animais compreendem, estando sempre em contato com profundas ligações biológicas que permitem sua própria permanência dentro da cadeia da natureza. O homem admite uma rica atividade psicológica em sua própria espécie, mas nega-a em outras. Entretanto, há tantos tipos diversos de movimentos psicológicos exuberantes quanto há espécies. Os ciclos de saúde e doença são sentidos como ritmos do corpo pela grande variedade de animais, e até com eles a doença tem qualidades de salva-vidas em um outro nível. O instinto é muito apurado, por exemplo, guiando os animais aos territórios em que há condições adequadas de vida, e mesmo para eles, o bem-estar do corpo representa evidência física de estarem no lugar certo no tempo certo, reforçando seu sentido de graça nos termos mencionados anteriormente neste livro. Seção 636, capítulo 9. Eles compreendem a qualidade didática benéfica da doença e seguem seus próprios instintos ao tratá-la. Em uma situação natural, isso poderia significar migração coletiva de um território para o outro. Nesses casos, a doença de apenas alguns animais pode enviar todo um bando rumo à segurança e a um novo suprimento alimentar. O homem é tão verbal que acha difícil compreender que outras espécies trabalham com complexos de ideias, de um tipo diferente, nos quais, naturalmente, o pensamento, como vocês o consideram, não está envolvido. Mas existe um equivalente, usando uma analogia. É como se ideias fossem construídas, não através da estrutura de sentenças reforçadas por imagens visuais interiores, mas por padrões mentais semelhantes, estruturados por meio do toque e do aroma. Em outras palavras,
pensando, mas dentro de uma estrutura totalmente diferente e estranha para vocês. Esse tipo de pensamento existe usando a analogia dentro da estrutura do instinto, já que seus próprios pensamentos verbalizados também podem introduzir-se fora dessa estrutura. Uma das principais diferenças entre vocês e os animais, de importantes significados em termos de livre-arbítrio, está envolvida aqui. Os animais, portanto, compreendem os elementos benéficos e orientadores da doença. Eles também compreendem a natureza do estresse como um estimulante necessário à atividade física. Observando até mesmo um animalzinho doméstico, você notará a sua maravilhosa e total descontração e ainda sua reação total e imediata ao estímulo. Assim, os animais que estão em cativeiro lutam para prover-se dos fatores necessários do estresse que trazem saúde. Os animais, então, não pensam na doença em termos de boa ou má. A doença em si mesma, nesse nível, é uma parte do processo de sobrevivência e um sistema de controle mútuo. Com o surgimento do tipo específico de consciência do homem, surgiram outras questões. A humanidade sente sua própria mortalidade ainda mais do que os animais. Com o crescimento desta variedade particular de autoconsciência, veio a exteriorização, a ampliação e a intensificação de elementos definidos que são latentes em outros animais, a individualização de forte atividade emocional em um novo nível, por exemplo. O surgimento da pausa de reflexão mencionada antes, seção 635, capítulo 8, por exemplo, e o desabrochar da memória juntamente com a intensificação emocional levaram os membros da nova espécie a evocar, no presente, os mortos e as doenças que os mataram. Tornaram-se temerosos das doenças, particularmente no caso de epidemias. O homem esqueceu os elementos do aprendizado e da cura e concentrou-se apenas na experiência desagradável. Até certo ponto, isso foi muito natural, pois a nova espécie desenvolveu-se com o fim de mudar a natureza de sua consciência, de mudar uma realidade na qual o instinto já não era seguido cegamente e de individualizar com forte foco pessoal a experiência corpórea que anteriormente tomara um padrão diferente. O homem tem uma margem de ação muito maior que os animais. Ele forma sua realidade de acordo com suas crenças conscientes, mesmo quando a base delas está na natureza profundamente inconsciente da Terra em termos corpóreos. O eu sou, entre aspas, do homem, aparentemente separado da natureza, uma característica necessária ao desenvolvimento de seu tipo de consciência, levou-o a julgamentos de valores, sendo necessária também uma certa ruptura com as certezas interiores profundas de outras espécies. A doença, portanto, foi vivenciada como má. Toda uma tribo poderia ficar em perigo devido à enfermidade de um de seus membros. Ao mesmo tempo, à medida que a mente se desenvolveu, a capacidade de adaptação e a memória tornaram-se ferramentas de sobrevivência muito eficientes. Em algumas sociedades ou tribos, os velhos ou enfermos eram mortos para que não exigissem muitos cuidados por parte dos capazes fisicamente, pondo em perigo o grupo. Em outras, porém, os velhos eram honrados pela sabedoria acumulada com a idade e seus conselhos práticos salvaram certas tribos diante de situações em que outras foram dizimadas. A tradição dependia dos velhos, com sua lembrança de eventos passados, e o sentido de continuidade do grupo também estava nas mãos de seus membros mais idosos, que transmitiam suas lembranças aos outros. O indivíduo que sobrevivia a muitas doenças era considerado um sábio. Essas pessoas, em geral, observavam os animais e utilizavam as terapias e tratamentos da natureza. Em certas religiões, as linhas que separavam as espécies não eram completamente definidas, e houve longos períodos em que homens e animais se misturavam e aprendiam uns com os outros. A imaginação do homem tornou-se um grande criador de mitos. Os mitos, como vocês os conhecem, representam pontos de atividade psicológica e apontam muito claramente para padrões de percepção e comportamento que, em seus termos, a raça atravessou ao caminhar para seu estado atual. A mitologia faz uma ponte entre o conhecimento instintivo e a individualização da ideia.
Quando um animal está doente, imediatamente começa a curar a situação e inconscientemente sabe o que fazer. Ele não se dá o trabalho de pensar em termos de bem e mal como vocês. Não pensam o que fez para atrair tal situação. Não pensa em si mesmo como inferior. Automaticamente, começa a sua própria terapia. Um ser humano, porém, tem outra dimensão com a qual lidar. Uma nova área de criatividade, uma mistura diversa de crenças. Suas ideias sobre o eu precisam ser examinadas, pois elas estão sendo materializadas na carne. Repito que a situação é muito complexa, pois a doença é ainda uma tentativa saudável, por parte do corpo, de manter equilíbrio. Além de tudo, é preciso levar em consideração a situação mundial, o status da espécie no planeta, no qual, digamos, problemas de superpopulação causam mortes para assegurar um novo crescimento. As pessoas vivas nesses momentos, porém, também participarão de tais decisões. Mais uma vez, como vocês são seres autoconscientes, suas crenças regulam sua realidade. Um animal sabe inconscientemente que ele é único e que tem um lugar no universo. Seu sentido de graça é embutido. Seu livre-arbítrio lhe permite estar livre de qualquer crença, incluindo uma que diz que vocês são indignos, sem direito à sua existência. Se você interpretar os mitos erradamente, poderá acreditar que o homem perdeu o estado de graça e que, como criatura, foi amaldiçoado. E nesse caso, você não confiará em seu corpo nem lhe permitirá o padrão natural da autoterapia. Para que a consciência se desenvolva em seus termos, é preciso que haja liberdade para a exploração de todas as ideias, individual e coletivamente. Cada um de vocês é uma entidade viva, crescendo rumo a seu próprio desenvolvimento. Cada uma de suas crenças, portanto, tem sua própria origem e padrões únicos de sentimentos, de modo que você precisa refazer o caminho de suas crenças e de seus próprios sentimentos, até que intelectual e emocionalmente perceba sua retidão, sua existência completamente original no tempo e no espaço, como você os conhece. Esta percepção lhe dará um conhecimento consciente, que é uma contraparte da compreensão inconsciente do animal. Um animal não tem necessidade de pensamentos conscientes em qualquer linguagem. Por causa da grande flexibilidade de sua natureza, contudo, a humanidade precisa de uma estrutura na qual as ramificações daquilo a que me referi como culpa saudável normal possam ser consideradas. O que vocês consideram consciência geralmente é um sentido de certo e errado aplicado de fora, instilado em vocês na juventude. Como regra geral, essas ideias representam as concepções de seus pais da culpa natural, distorcida pelas próprias crenças deles. Ver seção 619, capítulo 4, assim como a primeira seção deste capítulo. Vocês aceitaram essas ideias individual e coletivamente por um motivo, pois a humanidade, em qualquer tempo, entre aspas, determinado, tem uma ideia vigorosa do tipo particular de experiência mundana que irá criar. Como vocês têm livre-arbítrio, têm a responsabilidade, o dom, a alegria e a necessidade de trabalhar com suas crenças e de escolher sua realidade pessoal como desejar. Eu disse anteriormente, seção 636, capítulo 9, que vocês não podem sair do estado de graça. Entretanto, cada um de vocês deve, intelectual e emocionalmente, aceitá-lo. Embora isso pareça o mais puro polianianismo, em termos básicos, não existe mal. Isso não significa, entretanto, que você não se depare com efeitos que pareçam maus, mas enquanto cada um se move individualmente através das dimensões de sua própria consciência, tudo que parece oposição é uma outra face de um impulso supremo rumo à criatividade. Fim do ditado. Uma nota pessoal antes de terminar. Abre parênteses, palavras de Robert. Um tanto inesperadamente, Seth começou aqui a dar meia página de informações sobre uma carta e algumas fotografias que recebemos hoje. Depois, sorrindo, eu pedi para que ele falasse um pouco sobre os gansos que eu estava vendo das janelas do nosso apartamento. Seth continua o ditado. Fecha parênteses. Farei isso. Os gansos, eles,
o atraem por causa de seu conhecimento instintivo e representam a liberdade interior que o homem está no processo de expressar em nível consciente. Eles também lhe lembram a profunda certeza de seu estado de ser humano e, com seu vôo, evocam dentro de você o conhecimento de que está saltando de seu estado como criatura para dimensões que mal percebe. A migração deles é perfeita em sua simplicidade e complexidade, mas a jornada de vocês, como espécie, é muito menos previsível, pois abre probabilidades nas quais sua consciência e seu livre-arbítrio lhes permitirão tornar-se criadores conscientes em mundos que vocês iniciam e depois habitam. Está bem assim? Está, foi ótimo, respondi para Sete. Então, desejo-lhes uma boa noite e minhas cordiais saudações a ambos. Respondemos, obrigado, Sete, boa noite. Sessão 649, 19 de março de 1973, 21h37, segunda-feira. Boa noite. Diferentes climas de crenças permeiam o mundo segundo as épocas. Algumas serão agrupadas em certas áreas, por exemplo, como sistemas de baixa pressão. Outras serão locais e ainda outras varrerão os continentes como grandes tempestades periódicas. Lembre-se de que as ideias são tão naturais como o clima. Elas seguem padrões e obedecem a certas leis, até mais estritamente que os fenômenos físicos. Infelizmente, ninguém examina a natureza da realidade mental deste ponto de vista. Você nasce em meio a certas crenças coletivas que podem variar de acordo com seu país de origem. Você entra em seu corpo com todas as coisas que o cercam, nascendo em um ambiente natural psicológico no qual as crenças e ideias são igualmente reais em todos os aspectos. Ao tornar-se mais hábil no uso de sua mente consciente, é claro que examinará as crenças que o cercam, questionando e muitas vezes até abandonando seu ambiente nativo. Você pode migrar para um clima de crenças no qual as ideias prevalecentes lhe sejam mais convenientes, assim como vocês buscam regiões de clima mais ameno. Seja como for, há certas tendências, posturas mentais que você toma sobre si, seu corpo e sua vida em uma escala maior ou menor. Muitas delas estarão direta ou indiretamente ligadas a velhos mitos e crenças de seus antepassados. Suas ideias de bem e mal em relação à saúde e doença, por exemplo, são muito importantes. Poucos escapam de aplicar julgamento de valores nessas áreas. Se considerar as doenças como um tipo de estigma moral, estará simplesmente acrescentando a elas uma qualidade desnecessária. Tais julgamentos são muito simplistas e ignoram a grande gama da motivação e experiência humana. Se você está certo e determinado que Deus, em letras maiúsculas, cria somente o bem, entre aspas, qualquer deficiência física, doença ou deformidade torna-se uma afronta à sua crença, ameaça-o e deixa-o zangado e ressentido. Se ficar doente, poderá odiar-se a si mesmo por não ser o que acha que deveria ser, uma imagem física perfeita, à semelhança de um Deus perfeito. Por outro lado, levando esta ideia longe demais, que a doença pode também ser um processo de aprendizado, talvez caia no outro extremo, glorificando a doença como uma experiência enobrecedora necessária, na qual o corpo é purgado para que a alma possa ser salva. Seguindo essa crença, irá confundir sofrimento com santidade, desolação com pureza, considerando a negação do corpo como espiritualidade e distintivo de santidade. Nessas condições, você pode até procurar a doença para provar a si mesmo a força de sua própria espiritualidade e impressionar os outros. O mesmo tipo de julgamento de valor moral pode ser feito em quase qualquer área da atividade humana e terá o que é natural, repercussões sociais. Essas reações fortalecerão as crenças prevalecentes e afetarão o indivíduo. Você pode acreditar que a riqueza é resultado de uma virtude moral e resulta da benevolência direta de Deus. Assim, a pobreza torna-se evidência de uma falta de moralidade. Deus fez tanta gente pobre que, obviamente, nenhum homem deve ousar mudar a situação. Esse raciocínio é usado com frequência. Os pobres, então, de acordo com essa crença,
são desprezados assim como os doentes. O pecado cometeu o pobre ou o doente? Que pecado cometeu o pobre ou o doente? Essa pergunta, muitas vezes feita inconscientemente, se não conscientemente, leva-o de volta à crença da punição, que nada tem a ver com o conceito da culpa natural, mas sim com as distorções que lhe foram impostas. Há também uma ligação com interpretações errôneas da Bíblia. Cristo, como vocês pensam nele, estava simplesmente dizendo que você forma sua própria realidade. Ele tentou elevar-se acima dos sistemas de ideias daquela época, mas até que ele precisou usá-los e assim as conotações de pecado e punição distorceram a mensagem dada. Alguns de vocês têm uma crença contraditória de que a pobreza é virtuosa e de que a riqueza é um mal e evidencia deficiência espiritual. Ver seção 614, capítulo 2. Em sua sociedade, esta crença também está ligada à Bíblia e à associação de Cristo com os pobres e não com os ricos. Em todos esses casos, porém, estão sendo aplicados julgamentos morais coletivos que envolvem sentimentos de culpa e nos quais a experiência individual é esquecida. Essas avaliações críticas são também aplicadas às cores. Em geral, o branco é considerado puro e o preto impuro, o branco bom e o preto mau. Naturalmente, entram aqui as considerações sobre raças, e você precisa compreender que sua raça atual é aquela em que nasceu, em seus termos, neste lugar e tempo. Cada um de vocês foi membro de diferentes raças, e assim cada um participou, tanto das vantagens como das ignominias atribuídas em termos históricos às condições desse nascimento. Este não é o momento para entrar em uma longa discussão sobre o significado das raças, mas cada uma delas é extremamente significativa e representa um aspecto diferente da humanidade como um todo. Cada raça, portanto, tem um significado simbólico para a psique da humanidade. A experiência e a estrutura exteriores de uma determinada raça podem mudar, mas o simbolismo interior permanecerá e será usado criativamente. Sua experiência diária será afetada por sua raça, por suas crenças sobre ela, por suas crenças sobre outras raças e pela tendência das opiniões em geral. Em base muito simples, se você considerar Deus em termos humanos, irá protegê-lo como pertencendo à sua própria raça. Se pertencer a uma minoria ou se for negro, poderá ser apanhado por um conflito de crenças. É impossível separar sua experiência diária em qualquer de seus aspectos de suas crenças e dos julgamentos que faz sobre elas. As crenças resumem-se em suas ideias de certo e errado e envolvem todas as suas atitudes a respeito da doença e saúde, de riqueza e pobreza, de relacionamento das raças, de conflitos religiosos e, mais importante, de sua realidade psicológica do dia a dia. Vamos tratar mais deste assunto, pois ele o envolve pessoalmente nos níveis em que você vive e relaciona-se com os outros. Fim do capítulo.